ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude de súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima de prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Querido amigo Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, agradecidos estamos por esse dia tão bonito em que tivemos, a vontade de aqui estar nessa casa que tão bem nos faz, que nos transmite paz, nos abastece para o restante da semana com muita energia boa, dos fluidos que recebemos aqui. Deus esteja conosco, inspire nosso amigo Vladimir, nosso irmão, que vai fazer a exposição de hoje, e fiquemos em paz, que possamos aproveitar o máximo do estudo de hoje, continuando no livro Palavras de Vida Eterna. Assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, o Divino Amigo, possa nos envolver na sua paz. Então, o tema da nossa reflexão dessa manhã é em torno do capítulo 166 do livro Palavra de Vida Eterna, intitulado No Ato de Orar. Aliás, a mensagem que a irmã leu agora há pouco, de Joana, do Vida Feliz, tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é exatamente do amor, da confiança que nós temos que ter em Deus. Eu coloquei a bibliografia aí, porque eu utilizei várias obras num primeiro momento. Normalmente eu preparo meu estudo com 30 dias, 20 dias antes. E eu venho estudando, mas tinha uma coisa que estava incomodando. Então, sexta-feira eu falei no Centro Espírita em Busca da Caridade, lá no Eldorado, e eu levei essa mensagem. Aí eu pedi espiritualidade, está faltando algo. Então, ontem, durante o dia, eles me mostraram onde eu precisava acrescentar, que era exatamente o capítulo 25 do Evangelho, que eu acrescentei lá em cima, que vai fechar a nossa reflexão. Então, como eu faço sempre, eu pego o texto e coloco ele no PowerPoint, no slide, E a gente vai refletindo paulatinamente. Então, o capítulo 166, o primeiro slide, no ato de orar. A passagem é essa aqui, que nós vamos ler agora, que vocês estão vendo aí. Qual dentre vós é o homem que se o filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Jesus, Então, o pai e o filho aí que está se falando, é lógico que é Deus e nós, os filhos de Deus, a humanidade inteira. Então, eu peguei no dicionário, que é a palavra afeição. Eu peguei a bibliografia que vocês viram ali, eu procurei sempre o amor, a visão do amor de Leon Denis, de Emmanuel, no Evangelho. Então, eu procurei no dicionário e me permitam ler aqui. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra afeição significa sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou atração. Grande afeição ou afinidade forte por outra pessoa. Então, a partir daqui agora, a gente vai começar a refletir a mensagem de Emmanuel. Primeira parte. Um pai terrestre, conquanto as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que lhe pede pão. Olha que coisa interessante, Porque o amor, a gente já aprendeu,
né? Que é um sentimento elevado. E a afeição que nós temos por outra pessoa faz com que a gente atraia essa pessoa para nós. Então, une a pessoa no mesmo sentimento que nós estamos sentindo, que nós estamos emitindo, né? Então, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, tudo isso unido, né, faz parte do sacrifício que nós temos que ter, e o amor é filho dessas virtudes. Essas virtudes são resultados do amor que nós temos para com o nosso semelhante. Então, existem dois tipos de afeição, né? A afeição do corpo e a afeição da alma. Então, a afeição material, ela se destrói com a morte do corpo físico. E a afeição da alma, ela é efêmera, ela é para sempre, né? A afeição do corpo que é efêmera, passageira. Então, existe o amor conjugal, existe o amor filial, existe o amor maternal, existe o amor que nós temos para com os nossos amigos, né? Então, o amor é de essência divina. E não foi à toa que Jesus, em todas as suas máximas, ele vem ensinar para a gente o amor, né? Então, pode passar o próximo. E Emmanuel vai continuar. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Então aqui ele está falando claramente, é nós, né? Quando nós fazemos os nossos petitórios encarnados ou desencarnados, né? Quando a gente implora para reencarnar, né? Quando não aproveitamos a oportunidade. Então, em nossa origem, o homem ele só tem instintos, que é uma espécie de inteligência, vamos dizer assim, rudimentar, né? Uma inteligência que ainda não tem raciocínio, quando é o instinto, né? Então, quanto mais a gente vai avançando, ele pode ser corrompido. Então, aí nós só vamos ter sensações. Por exemplo, sensação da bebida, sensação de droga, sensação de comida, né? De excesso de comida. E quando esse sentimento ele é depurado, ele se transforma em sentimento, aí já não é mais instinto. Então, o ponto delicado do sentimento é exatamente o amor. E os instintos, a gente pode dizer que eles são aqueles germes, aquela germinação, né, que Deus depositou em cada um de nós. Por isso que Jesus falou com muita propriedade: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus falou que nós somos deuses, com D minúsculo, né, relativo ao nosso patamar evolutivo. Então, Jesus faz com que nós tenhamos uma ideia de pertencimento. Nós somos filhos de Deus, né? Diante das dificuldades do mundo, a gente tem que ter essa certeza. Então, esse germe, ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo com o desenvolvimento da moral e da inteligência. Moral, amor, inteligência, sabedoria, as duas asas que vão fazer com que a gente alce e voe em direção à luz. E Emmanuel deixou uma obra para a gente, amor e sabedoria. Então, Jesus disse que o primeiro mandamento é exatamente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o segundo mandamento, né, que ele deixou, é exatamente que nós devemos fazer pelos outros o que nós quereríamos que os outros nos fizessem. Esse é o ensinamento de Jesus, né? Porque essa é a expressão mais completa, é a síntese, né? É o resumo da caridade. Por quê? Porque a caridade, ela resume todos os deveres do homem para com Deus e para com o próximo. Não é à toa que Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, ele vai dizer: se não tiver caridade, de nada adianta, né? Pode entregar o seu corpo, você pode
se autoflagelar, fazer o que você quiser, mas se não tiver caridade não vai adiantar. Quando a gente chegar na parte espiritual, vai perguntar: o que é que você fez, Vladimir? Eu frequentei, né? Tomei não sei quantos passos, bebi não sei quantos litros de água, não sei. Vou falando, né? Sim, tudo bem, mas o que é que você fez com tudo isso? Essa é a questão, né? Então, Deus é amor, é Pai de bondade, de amor infinito. E Ele perdoa os nossos erros, né? De acordo com que a gente também age com o nosso irmão, né? Pode avançar. E Emmanuel continua: se o filho é ainda criança, é nós, encarnados, né? Permanecemos na infância espiritual, né? Não lhe entrega dinamite para brincar, porque o menino formou-lhe a rogativa ensopando-se de lágrimas. Ou seja, se a gente não tem condição de executar determinada tarefa, não vai ser concedido. Ou às vezes a gente pede também, né? Conforme diz o Divaldo, nós temos que pedir com responsabilidade, né? Nem tudo vai ser concedido, porque Deus sabe que nós necessitamos. Então, o amor a nós mesmos deve ser interpretado como a necessidade de vigilância e oração. Às vezes a gente fala orar e vigiar. Não, é vigiar e orar. E vigiar é estar atento e lembrar da oração. Porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos, porque é exatamente daí que nascem os nossos atos. Nós pensamos e agimos. Se a gente pensar equivocadamente, vamos agir com equívoco, né? Então, amar, aí alguém pode perguntar, mas amar a nós mesmos significa fazer uma autoadoração? Algumas pessoas já perguntaram isso. Então, esse amor que a gente deve ter por nós mesmos deve se traduzir naquele esforço próprio. Joana fala isso, né? Em autoeducação, né? Em a gente observar os nossos deveres, né? Se nós estamos agindo de acordo com o Evangelho de Jesus, conforme os ensinamentos que a gente estuda aqui na casa, né? Nos grupos de estudos, se a gente está colocando isso em prática. Então é obediência às leis de Deus. E como que a gente consegue essa obediência? Na perseverança na fé, né? Na perseverança no trabalho do bem, naquele desejo sincero que nós devemos ter de aprender com as lições que nós aprendemos do Divino Amigo. E ter certeza que Jesus segue à nossa frente. Está difícil, estamos passando por um momento difícil, quem não está, né? Mas a gente não pode perder de vista Jesus. Já pensaram se Jesus tivesse desistido da gente? Mas Ele não desistiu, não vos deixarei órfãos. Então nós temos aí o Evangelho, nós temos aí a bênção da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que os fará recordar tudo que eu vos tenho dito. Está aí o doutor Espírito recordando tudo para a gente, né? Jesus segue à nossa frente. Então a humanidade inteira, ela é nosso próximo, e nós todos devemos nos amar uns aos outros, né? E quando a gente ama os nossos irmãos, é que nós demonstramos o amor a Deus. E onde está escrito isso? Jesus deixou uma senha: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então a gente não engana não, tá? Na espiritualidade nós enganamos, né? Nós temos que amar o irmão, né? Mesmo aquele que a gente tem como inimigo. Chico falou que o inimigo é aquele que eu ainda não consegui amar. Vai chegar o tempo que nós vamos amar indistintamente a todos os nossos irmãos de caminhada. Podemos avançar? Se o filho jaz perturbado, não lhe confere a direção da família, pelo fato de recolher-lhe petitórios comoventes. O que está falando aqui? Está falando que se a gente não está em equilíbrio, não adianta a gente ficar fazendo pedidos extravagantes que a gente não vai ser atendido, né? Nós temos que agir de acordo com o Evangelho. E no Evangelho nós encontramos o testemunho de amor ao próximo que Jesus nos apresenta, né? Jesus, o Messias divino, o divino amigo, né? Porque ele trazia em si, Jesus trazia em si o reflexo de Deus nosso Pai.
E ele falava, eu e o Pai somos um. Alguns companheiros de outros credos acreditam que a Santíssima Trindade, que Deus e Jesus é uma coisa só. Não. Jesus é um dos espíritos crísticos que Deus, Filho de Deus, que segue à nossa frente. Jesus segue à nossa frente, né? Está lá no livro A Caminho da Luz, a evolução de Jesus se perde na poeira dos sóis. O sol que viu Jesus nascer nem existe mais. Mas mesmo assim, com toda a evolução, ele se dispôs a nos conduzir, né? Não só nós e outras esferas espalhadas por aí. Então, os efeitos do amor são exatamente o que? O melhoramento da raça humana, né? E a felicidade ainda aqui na vida terrestre. Sabemos que a felicidade não é deste mundo, mas nós podemos ser felizes aqui na Terra. Chico era feliz, Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros espíritos, se a gente for lembrar aqui, o Chico Xavier. Então, através do amor é que nós vamos evoluindo. Então, o amor, o que ele proporciona para a gente? Ele proporciona bem-estar, a paz, né? O desejo da gente viver. E lembrando aqui agora as 3 funções da prece, né? LPA, louvar, pedir e agradecer. É para isso. Quando a gente louvamos, nós reconhecemos a nossa pequenez, dirigindo a Deus, né? Quando nós utilizamos a oração para pedir, e Jesus deixou um modelo, Pai Nosso, um modelo só. Podemos fazer de livre e espontânea vontade da nossa cabeça a nossa prece. E a última, que é lembrar de agradecer, porque a gente é muito ingrato, né? Às vezes a gente esquece de agradecer as bênçãos que nós temos recebido. Pode avançar, por favor. Se o filho por várias vezes deixou a casa em ruína, por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos, só pelo motivo de ser rodeado de súplica. Que deixar a casa em ruína? A casa aqui, ó, é o nosso corpo, o templo. Se a gente usou o corpo, bebeu, né, tirou a própria vida, diminuiu o tempo nosso aqui na Terra, é isso que está falando aqui. Deixar a casa em ruína, desperdiçou a oportunidade, né, e quer que Deus conceda oportunidades que ele assumiu na parte espiritual, agora não tem mais condição de levar à frente, né? Então, é isso que nós temos que pensar. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui nós vamos começar a citar, por exemplo, no capítulo 11, lá no item, que eu não me recordo aqui, eu vou ter que ler, o item 4, está colocado lá, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com Deus. Então, a gente não pode encontrar, por mais que procure, um guia mais seguro, mais puro a tal respeito, do que a gente tomar por padrão exatamente o que nós devemos fazer aos outros, né? Aquilo que a gente queria que fizesse para a gente. É isso, é simples. Então, caberia até a gente formular uma pergunta: com que direito, né, a gente vai exigir dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, um melhor proceder para conosco, né, mais indulgência para conosco, mais benevolência, mais devotamento, do que nós temos para com eles? Isso é para a gente pensar. Jesus sempre colocou, né, a pulga atrás da orelha, né? Quando ele perguntava: que queres que eu te faça? Jesus perguntava para todos lá: que queres que eu te faça? Porque vá que você não quer que ele faça nada, ou eu não quero, né? Então Jesus sempre colocava isso para a gente. Então, a prática dessas máximas, está lá no Evangelho, tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Pode passar. E se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados, unicamente porque ele ouça enternecedores requerimentos. Aí, Emmanuel colocando também numa outra situação, né? Os filhos, nosso filho, né, por exemplo, não foi bem na escola. Olha, meu filho, não vai ter férias.
não vamos para a praia, você não vai para a praia, né? É o castigo. E mesmo que, mas eu quero, eu prometo que depois eu vou fazer. É isso. Então, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 30, que nós citamos aí, me permitam ler o que ele fala. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Olha que interessante. Jesus é o reflexo de Deus para nós. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, nos colocando também, porque nós todos somos filhos de Deus, né? Então, ele vai dizer, brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Pode passar. Emmanuel continua. Em hipótese alguma, aniquilará as esperanças dos descendentes, mas no interesse deles próprios lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam ao nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Então Jesus nos trouxe a esperança, não vos deixarei órfãos. Então ele trouxe a esperança em dias melhores, ele prometeu que não nos abandonaria, não abandonou nunca. Aí eu peguei lá em Leon Denis também, conforme nós citamos ali no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, no capítulo 25, uma colocação de Leon Denis que eu achei linda. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, são raios refratados do amor divino que abrange, penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar 1000 formas variadas, 1000 esplêndidas florescências de amor. Muito lindo, né? Pode avançar. Emmanuel continua. Isso acontece aos pais terrenos. Aí Leon Denis novamente, só que agora no livro Depois da Morte, lá no capítulo 49, Leon Denis nos ensina que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Pode avançar. Desse modo, se experimentas desconfiança e inquietação no ato de orar, simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Então, no ato de orar, nós necessitamos, voltamos a dizer, Joana que diz, nós necessitamos de nos auto-amar. Por quê? Porque o amor a nós mesmos, ele deve ser interpretado, voltamos a repetir, como a necessidade de vigilância e de oração, a que todos nós não podemos nos furtar, né? Porque é o ensinamento do Divino Amigo. Então, amar a nós mesmos, voltamos a repetir, não será a vulgarização de por exemplo, uma nova teoria, mas exatamente a nós reconhecer que nós somos falíveis, mas que nós somos perfectíveis. Um dia seremos perfeitos, perfeito relativo ao nosso patamar evolutivo. Capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, tudo isso nos dá uma ideia de pertencimento. Então, esse amor, ele deve ser traduzido em esforço próprio, né? Nós temos que fazer a nossa parte, e na nossa autoeducação, né? Na observação do dever, da obediência à lei divina, e realizando, né, exatamente aquele trabalho que Jesus nos trouxe, nos ensinou, de perseverar, né, na fé, na confiança em Deus, porque é uma via de mão dupla. Deus confia em nós,
e nós temos que confiar em Deus. Aí eu fico pensando, Emmanuel, no livro de resposta, lá no capítulo 1, na mensagem intitulada Algo para Nós, Emmanuel vai dizer uma coisa: Deus pode tudo. Ninguém tem dúvida, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, Ele, Deus, reservou-nos algo a fazer por nós mesmos, de forma que nós sejamos dignos do Seu nome. Então é isso, essa é a mensagem do Cristo. Então quem se ilumina, vai iluminar os que estão em volta, né? Por isso Jesus falou, coloca a candeia sobre o alqueire, não sob embaixo. Colocar no alto para todos verem, e iluminar os que vêm na retaguarda. E a Joana vai falar no livro também que nós trouxemos, Leis Morais, que eu trouxe aqui também para a gente comentar. Ela vai dizer, sem o amor ao próximo não se pode amar a Deus. Nesse particular, o Evangelho é todo um hino ao Criador, mediante o eloquente testemunho de amor ao próximo apresentado por Jesus. Em todos os seus passos, o amor se exterioriza numa canção de feitos, renovando, ajudando e levantando os espíritos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, na outra parte que nós pegamos também, no capítulo 15, lá no item 5, me permitam ler, ele diz: caridade e humildade. Tal é, pois, o único caminho da salvação. Por isso que a palavra fora da caridade não há salvação é de Kardec. É Kardec quem proferiu essa palavra. Então, o egoísmo e o orgulho é antagônico, é o outro lado, né? É o caminho da perdição. Por isso Kardec fala que as duas chagas que nós precisamos nos libertar é do egoísmo e do orgulho. Então, agora a gente vai, né, refletir. Eu vou tentar, se eu não me lembrar, eu vou me recorrer às minhas anotações aqui. Mas é o capítulo 25 que os Espíritos sugeriram que eu lesse. Lesse porque a hora que eu comecei a ler eu fiquei emocionado, porque essa passagem, qual filho que o pai pede, que o filho pede pão, você vai dar para ele uma pedra. Quando eu estava lendo o capítulo, eu entendi o porquê eu deveria ter estudado esse capítulo também. Então, é o buscar e achareis, é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pedi, aí vocês me permitam ler. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todos os que pedem recebem, os que buscam acham e quem bate se abre. Mateus 7, 7, 8. Então, dessa passagem evangélica, a gente pode destacar aí 3 ações, né? Pedir, buscar e bater, né? Que apresentam para nós como respostas: pedir, quem pede obtém, buscar, quem busca acha, e quem bate, a porta abre. Por isso que o Chico falou, fugindo um pouco aqui, uma mãe quando ora aos céus, uma mãe ou um pai, tá? Uma mãe quando ora aos céus, arromba as portas do céu. Então, não é à toa que depois dessas 2 ações, pedir, bater, né? Depois dessas 2 ações, a gente vai perceber claramente que depois do pedir, não significa para a gente que exige um esforço individual. Foi o tempo que o maná caía do céu, nós temos que pedir. Pedir para quê? Deus sabe do que eu estou precisando. Ora, isso é negligenciar, né? Essa bondade divina. Deus está esperando que a gente reconheça a nossa pequenez e que nós nos humilhemos, né? A gente seja humilde no sentido da humildade. Então, existe um esforço individual de buscar, de bater a porta, né? Que significa pedir ajuda. Nós temos que reconhecer, nós não somos nada perante Deus. Então, assim, a gente já entendeu com a doutrina espírita que não basta pedir. Tem que buscar, tem que bater, tem que confiar em Deus, né, na certeza que Ele não nos deixará sem resposta, né? Meu Deus, não sei como é que vai ser amanhã, estou preocupado. A gente está sentado aqui ouvindo e está pensando, como é que eu vou fazer amanhã? Meu Deus, eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, amanhã como é que eu vou resolver a situação? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, né? Jesus trouxe para a gente também. Então, essa é a síntese, é o resumo do ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará.
Então, para que o céu nos ajude, o mestre afirma que todo aquele que pede, recebe. De repente, eu não estou pedindo, não estou conseguindo, eu tenho que mudar a minha forma de pedir, né? Às vezes eu não estou pedindo com vontade, né? Com força, nosso pensamento não está sendo elevado conforme deveria. Desculpa, que eu perdi a água. Então, muitos acham equivocadamente que, entrei para a igreja. Não estou fazendo nenhuma crítica, tá? Aceitei Jesus, que bom, que lindo. Mas, se a gente não se modificar, vou ficar esperando cair do céu. Houve um tempo que o maná caiu do céu, mas hoje não cai mais. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquela que o Emmanuel fala no livro que eu falei para você, no livro de resposta, né? Fazer algo por nós mesmos, de forma que nós sejamos dignos do nome de nosso Pai, se tratar de filhos. Então, a razão da gente pedir não é informar, eu vou pedir porque eu vou informar para Deus o que eu preciso. Deus sabe o que nós precisamos, né? O ato de pedir é da gente se humilhar. Deixa eu só olhar a hora aqui. Tenho tempo ainda, por favor? Ainda tem? Tem? Então, Deus sabe tudo que a gente precisa, né? Mas Ele está esperando que nós curvemos, né? Nos ajoelhemos mentalmente, né? Que nós nos fechemos o nosso quarto mental e elevemos a nossa... Veja bem, elevar, né? Fala, Deus, venha me ajudar. Não, é nós que temos que praticar, elevar. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos subir, né? Vibração, vamos aumentar a nossa vibração. Por isso os Espíritos conseguem nos atender, porque a gente está no planeta de provas e expiações, nós estamos numa região sombria, então nós temos que aprender a nos elevar, pedir socorro, né? Então, quando a gente pede, a gente confessa as nossas deficiências, né? E a gente se coloca em atitude, em condições de receber ajuda, é isso. Nós temos que elevar mesmo nosso pensamento. Como que a gente consegue? Fazendo culto do Evangelho lá, pelo menos uma vez por semana. Se der, fazer todo dia. Porque a gente vai atrair para a nossa casa mental os bons espíritos, os bons pensamentos. Nós vamos estar em equilíbrio, em harmonia, né? Então nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater. Porque o progresso é filho do trabalho, né? Então, a evolução espiritual, ela se rege pelas leis de trabalho e progresso. Então, agora, eu não vou falar que Deus não faz milagre não, tá? Então, agora, eu já entendo que não existe milagre. Existe trabalho e progresso. Felicidade é consequência, é resultado. Então nós temos que trabalhar, mas onde está isso aí que nós temos que trabalhar? Jesus disse, eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Então não nos isentou da lei de trabalho. Então o pensamento, ajuda-te mesmo que o céu te ajudará, ele se apoia então em 3 pilares que nos convidam, né, sempre a gente se relacionar com Deus. A gente está ligado na mensagem do Cristo, em que nós somos donos das nossas ações, nós temos o livre-arbítrio e nós seremos ajudados, né? Vamos responder por aquilo. Então, a partir do momento que nós fizemos a nossa parte, Deus fará dele, não tenham dúvida disso, porque Deus é fiel, né? Como diz os nossos irmãos evangélicos, é mesmo. Deus é o Deus de amor, de bondade infinita, e nós temos que ter certeza disso. Então, lembrar sempre que o pedir não é informar Deus do que a gente precisa, porque Deus sabe tudo que nós precisamos. Então, quando a gente está atravessando momentos de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento, né, nós precisamos recorrer à prece e recorrer a Deus. Então, nesses estados aí, quando nós procuramos desesperadamente por Deus, quem de nós não procura, né? Nós estamos aqui agora nesse momento buscando, nós estamos pedindo. A primeira coisa que a gente faz é a prece, louvado seja Deus, louvado seja o nosso amado Mestre Jesus.
Então a gente louva, aí a gente agora já está em condição de pedir. Agora vamos pedir. Jesus, amigo, mestre amado, me socorre, Senhor. Aí cada um coloca o que necessita. E depois, obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela bênção da vida. Obrigado, né? Conforme Divaldo ensinou naquela linda poema da gratidão por Amélia Rodrigues, né? Obrigado pelos olhos que me foram dados por Deus, pela minha boca que clama o seu nome, Senhor, pelos nossos pés que nos levam a marchar sem descansar. E às vezes até quando a gente não tem o brilho no olhar, né? Sabemos que na outra vida nossos olhos voltarão a brilhar. É isso, nós precisamos ter confiança em Deus. Então, o pedir e obter, ele é reconfortante, porque toda vez que nós estamos atravessando uma determinada dificuldade, passando por um problema, o que nós mais queremos é que venha alguém para nos ajudar, né? Em qualquer tarefa, tem casa, né? A dona de casa lá, que a mulher trabalha fora, trabalha em casa, ainda tem hora extra em casa, né? Quando a mulher está lá, ai meu Deus, podia meu filho chegar para me ajudar, o meu marido chegar mais cedo para me dar uma força, né? É isso. Então vamos pensar que nós precisamos de ajuda, e quem pode nos ajudar é o caminho, verdade e vida, Jesus, né? Então, com essa esperança, a gente procura então o tão almejado auxílio. Às vezes, diante de situações difíceis, nós muitas vezes não encontramos ali de momento a cura ou a solução. Então a ajuda, ela vem e a gente fica desiludido, né? Na esperança, a gente fica revoltado porque não veio da forma que nós queríamos, né? Então às vezes a gente pede assim, ai Senhor, eu estou passando por dificuldade, preciso de salário, de um emprego, e às vezes até a porta que estava meio que aberta, ela fecha também. E às vezes a gente se desespera. Mas aí tem uma mensagem, deixa eu ver se eu me lembro, Amparo Oculto, a mensagem Amparo Oculto de Maria Dolores. O título é Amparo Oculto. Ela vai dizer uma coisa assim, porque a gente fala assim, meu Deus do céu, eu estava precisando de emprego, até o que eu tinha eu perdi. Aí ela vai dizer, aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre socorro oculto que desponta em seu favor. A gente vê a porta se fechar e fica lá, a porta fechou. Meu irmão, volta para lá, olha a outra que abriu. Então, às vezes, a gente precisa da oração para mostrar, né? A gente falta fé, falta confiança. Confiemos, Deus é Deus de amor. Então, quase sempre nós esperamos a ajuda sem a gente fazer a nossa parte. Essa que é a realidade. A gente não percebe. Às vezes, quando eu falo, estou falando para mim, né, que o primeiro par de ouvidos é o meu, que está perto da minha boca. Às vezes a gente não percebe, né? A gente tem que saber que a responsabilidade pela solução dos nossos problemas está dentro de nós. Vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. A gente vai, mas eu vou lá no centro porque eu vou orar, porque esses obsessores estão me atrapalhando, o inimigo. Perguntaram para o Chico, o que é o inimigo? O inimigo está dentro de nós. É nós que somos o inimigo, às vezes, da nossa evolução. Então, a gente tem que ver isso. Então, Deus, Ele avalia se nós estamos apenas suplicando, né? Ou a gente está apresentando para Ele, Deus, sinais de arrependimento, de confiança, né? Em Deus, porque Jesus, Ele nos mostrou o caminho de volta, né, ao Pai. O que nós precisamos fazer para a gente estar de volta à casa do Pai? E, perdão, é porque eu não consigo ver o relógio lá, não estou conseguindo ver aqui. Vocês falam para mim se eu tenho algum tempo? Então, queridos irmãos, falta para a gente confiança em Deus. Falta para mim, Vladimir, em determinados momentos, confiança em Deus. Confiemos, né? Nós temos a bênção da doutrina espírita. Jesus prometeu e cumpriu que enviar o Consolador. O Consolador está aí para nos consolar. Então, o que a gente está esperando? Confiamos. E para encerrar, eu gostaria, lembrando de Alta de Souza, num belíssimo poema intitulado Cenáculo Divino,
pela psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Na subida cristã, procura o asilo que o coração cansado te oferece. Lá dentro, a fé sublime refloresce, aureolada de júbilo tranquilo. Para atender ao Mestre, para ouvi-lo, acende fervoroso a luz da prece, e que teu sonho em lágrimas se expresse no mais santo e mais íntimo sigilo. Verte a agonia amarga do teu peito nas dadivosas mãos do amigo eleito, e alça o dorido olhar de peregrino. E eis que Jesus, na bênção que nos acalma, surgirá redivivo na nossa alma, convertida em cenáculo divino. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, que fortaleça a nossa fé, que nós possamos caminhar firmes em direção a Ele. Diz Emmanuel que nós temos que seguir Jesus. Sigamo-lo, pois. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Que Jesus fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos nesta casa, nesta manhã, onde o seu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina espírita, vem trazer para nós o consolo, a esperança, a alegria de viver. Que possamos, Senhor, sair desta casa carregando conosco na nossa intimidade, nos nossos pensamentos e sentimentos, todas as vibrações de amor e paz que aqui encontramos. Obrigada, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta casa e da nossa própria vida. Que assim seja.